o que você tem colocado no lugar de Deus. E está lá em Lucas 10, 38 ao 42. Kaique, você coloca, por favor? É sobre Marta e Maria. E, bom, Jesus ele estava sempre caminhando, né, falando da palavra dele, caminhava pelos lugares, pelas aldeias, e lá em Lucas 38, 10, 38, fala assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Continuando. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa passagem, ela nos ensina que lá na casa de Marta, Jesus viu surgir a oportunidade de ensinar a respeito da importância de tornarmos os seus ensinamentos mais prioridade para nossas vidas. Essa mensagem, ela nos desafia a refletir sobre as nossas prioridades. Será que estamos permitindo que nossas ocupações, nosso dia a dia, está nos tirando do tempo com Deus? Precisamos aprender a parar, a silenciar as nossas mentes, os nossos corações e nos dedicarmos mais ao Senhor. Lá em Hebreus 2:1, você coloca, por favor, Kaique? Fala assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviaremos delas. Essa carta aos Hebreus, ela já era um sermão de Paulo, deixando essa carta para a igreja e para os cristãos que estavam desanimando na fé, que estava querendo desistir, que estava enfraquecendo. E essa passagem, ela nos mostra que não devemos esquecer as coisas que já aprendemos e que já ouvimos. E que devemos sempre continuar buscando, para que não devemos nos desviar e nos perder no caminho. E Marta, ela foi permitindo que sua tarefa a levasse para longe de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes, depois de convidar Jesus, a gente esquece como é a presença dele na nossa vida, porque a gente está ocupado demais com muitas coisas que estamos colocando no lugar dele. Mas, ao colocarmos outros afazeres, outras ocupações, em primeiro lugar, permitimos que essas atitudes nos afastem do Senhor. Marta, ela estava muito sobrecarregada. Ela vivia preocupada, ansiosa, ocupada, distraída com muitas coisas. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes a gente quer tudo perfeito, quer que as coisas saiam em ordem no nosso dia a dia e deixamos o Senhor para último nosso dia? Quantas vezes a gente busca só pela manhã uma oração simples ao amanhecer e o resto do dia a gente esquece do Senhor? Já Maria colocou o Senhor em primeiro lugar. Ela, assim como Maria, a gente precisa escolher colocar o Senhor como prioridade e termos mais comunhão com Jesus. Isso pode significar a sacrificar muitas coisas. Isso pode fazer com que venhamos renunciar a coisas a qual gostamos, mas que essas coisas nos afastam do Senhor. Então, devemos
parar e pensar, o que é que está me afastando de Deus? O que é que eu fazia antes, quando eu o recebi Ele na minha vida, o reconheci Ele na minha vida? E agora eu parei. E agora eu parei de orar, agora eu parei de me acordar na madrugada para ter uma oração com o Senhor. E de um tempo para cá, eu ando muito fria ou frio espiritualmente. O que é que está me tirando do caminho? O que é que está fazendo eu perder a minha intimidade com o Senhor? O que é que está no lugar dele? Devemos sempre questionar nós mesmos o que é que estamos fazendo para que venhamos estar à beira do caminho, como já foi pregado aqui há alguns dias. Será que estamos caminhando e não estamos desviando os nossos olhos, nossas atitudes do Senhor? Será que estamos caminhando certo ou estamos à beira do caminho? Devemos, lá em Filipenses 3,7, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor de Cristo. Paulo, ele já fala que muitas coisas que para ele não era, que era lucro para ele, que era bom, ele começou a considerar como uma perda, porque ele sabia que aquilo poderia tirar ele da presença, mas por amor de Cristo, ele considerou aquilo como perda, porque ele estava mais próximo, mais aos pés do Senhor. Devemos priorizar nossa comunhão com Jesus e ver o que mais importa. Maria, ela estava tão perto do Salvador que ela poderia estar sempre obtendo aos seus pés. Você tem se colocado aos pés do Senhor? Ou você anda muito ocupado, distraído, com tantas coisas que o Senhor é o último no nosso dia? A gente tem se esforçado tanto para cumprir e fazer aquilo que tem muito mais a ver conosco do que a vontade de Deus em nossas vidas. Nessa noite eu quero perguntar a vocês e a mim. Será que estamos dispostos a mudar o título de maravilhoso, de maravilhosa, de que faz tudo para ficar perfeito, para que as pessoas que estão de fora vejam e digam: nossa, ele e ela fez tudo isso, está tudo perfeito? Para o que é a Marta, para o título de serva, que é Maria? Será que estamos dispostos a mudar esse título? Será que estamos dispostos a parar e de se preocupar com tantas coisas, de tentar agradar a todos ao nosso redor? Será que estamos dispostos a parar de querer ser tão aplaudidos e ser tão perfeito para as outras pessoas? Saiba que você não precisa dar conta de tudo para ser amado. Não precisamos dar conta de tudo para ser reconhecido. E não precisamos dar conta de tudo para provar a nossa capacidade. Maria não foi elogiada pelo que ela priorizou. Ela não foi elogiada pelo que ela produziu. Ela foi elogiada pelo que ela escolheu. A melhor parte. A melhor parte é Jesus. A melhor parte é a palavra. A melhor parte é estarmos nos aproximando dele e esquecendo as outras coisas, porque o que é mais importante é o Senhor. Porque a palavra já diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiramente as coisas do alto, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Qual parte temos escolhido em nosso relacionamento com Deus? Quais têm sido as nossas prioridades na nossa vida? Essa passagem sobre Marta, sobre Maria, ela nos ensina sobre as escolhas espirituais e as materiais. Marta, ela estava tão focada em servir, mas já Maria, ela estava focada em ouvir. Marta, ela aprendeu a colocar a adoração no seu serviço, mas a Maria, ela aprendeu a colocar serviço na sua adoração.
Se tudo o que temos, tudo o que possuímos, ou tudo o que queremos, toma o nosso tempo com Deus, os afazeres, as outras coisas que fazemos no nosso dia a dia, vai nos afastar do Senhor. Então, devemos parar e pensar: quem está sendo o Senhor da minha vida? O que está tomando o lugar do Senhor? Quanto tempo eu tenho me dedicado a Deus? Mas se a gente parar e pensar, meu devocional tem sido só 10 minutos. Minha internet é 10 horas. Porque jejuar tem sido tão difícil. Porque não dobramos mais os nossos joelhos na madrugada. Porque nossa vida espiritual se tornou tão vazia. Porque abrir a Bíblia se tornou tão raro. Depois não entendemos, porque muitas vezes estamos tristes, porque muitas vezes estamos preocupados, porque muitas vezes encontramos tão vazios. E muitos se preenchem de tantas coisas terrenas, de tantas coisas que acham que está tudo bem. O Sansão, ele estava tão distante que ele não percebeu quando o Espírito Santo já não habitava mais ali. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele nos alerta para que não venhamos apagar o Espírito. Quantos cultos mais vamos ficar faltando porque estamos cansados? Quantos cultos mais vamos faltar porque o dia foi corrido e de casa eu assisto e descanso? Quantos cultos mais vamos dar desculpas a nós mesmos para não estar em comunhão e recebendo a palavra? Até porque é muito diferente aqui e de casa. Mas sabe que esse desânimo todo muitas vezes está em nós? É porque a nossa vida espiritual, ela já não é mais a prioridade. Essa frieza espiritual acontece quando damos lugar às coisas e às pessoas. Porque cadê o buscar em primeiro lugar? Cadê? Se para a gente encher o Espírito, não é só orar de vez em quando necessita. Para a gente encher o Espírito, não é escutar um louvor. Para a gente encher o Espírito, não é congregar. Não é só o congregar. Para a gente se encher do Espírito, a gente precisa meditar na palavra. Não é um versículo diário. É meditar na palavra de dia e de noite. É escutar louvores, é ouvir pregações, é obedecer. É tentar se santificar. Porque a gente consegue. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente consegue. Porque todo dia nós erramos, todo dia nós pecamos. Mas o Espírito Santo está ali para nos ajudar. E a gente reconhecer que errou. Então, a partir do momento que chamamos Ele para nossas vidas, entendemos quando erramos, quando pecamos. E se a gente buscarmos Ele todos os dias, mais e mais, isso vai começar a diminuir. O que Maria estava fazendo aos pés de Jesus? Maria estava sabendo e recebendo a melhor parte, a palavra. E onde a encontramos? A gente encontra ela na Bíblia. A palavra a gente não encontra em mensagens de internet. A Bíblia é ela que alimenta o cristão. É ela que alimenta o espírito. Somente a palavra do Senhor alimenta o espírito. Não devemos ler a palavra assim por obrigação, mas por amor, porque ela é uma carta do Senhor para nós. Ela é um ensinamento para uma vida longa com o Senhor. E ela nos enche, ela nos preenche, somente ela preenche o espírito. Porque a gente pode ouvir 10 louvores, escutar 5 músicas, louvores em seguidas, orar 5 vezes. Mas se a gente não estiver meditando na palavra, o espírito enfraquece. Porque é ela que vai nos ensinar o caminho. Não é o louvor, não é só a pregação. É a palavra que nos ensina o caminho. Por isso que a Maria, ela estava aos pés do Senhor, ouvindo
a palavra. Por isso que ele fala, ela estava aqui meditando e recebendo a melhor parte, e dela não será tirada. Porque o dia mau chega e não estamos preenchidos espiritualmente, não estamos preenchidos da palavra. Como vamos guerrear? Como vamos guerrear através da palavra? Porque Jesus, ele guerreou através da palavra. Quando ele estava no deserto e o diabo apareceu para ele. Foi a palavra que fez o diabo ver e sair, que Jesus, ele conhecia a palavra. Então, é a palavra que faz a gente se livrar do mal, que faz a gente guerrear no momento que está doente, no momento de enfermidade. Somente a palavra nos preenche mais todos os dias. Se lermos ela todos os dias, vamos estar preenchidos. Imagine que você tem 2 baterias. E você tem 2 baterias e um carregador. E aí uma bateria é a carne e a outra bateria é o espírito. E quando chega no final do dia, o que você tem mais carregado? Quem é que está mais com a carga cheia? É a sua carne ou o seu espírito? Porque a carne é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Quando buscamos as coisas do mundo. E a do espírito é quando lemos a palavra, quando buscamos mais de Deus. O que é que está mais preenchido nas nossas vidas? É a carne ou o espírito? E muitos acham que para sentir Deus, o pastor ele tem que ter muita unção. Ou até que o ministério de louvor tem que tomar banho de azeite. Mas para você estar cheio do Senhor, você precisa meditar na palavra e obedecer. Você precisa buscá-lo. E se a gente quer essa chama acesa dentro de nós, queremos a melhor parte como Maria, devemos meditar, devemos buscar, devemos nos entregar e meditar nela mesmo, de dia e de noite, assim como ela mesma nos orienta. Muitos já não têm mais valorizado o mundo espiritual. Muitos estão muito ocupados, atarefados, cansados. E só um momento. Mas muitas vezes vamos dizer assim: mas Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o único para mim. Eu não tenho tempo, mas Ele é o único para mim. Mas se eu te disser que Ele sabe que Ele é o único, mas Ele está dizendo assim: eu sei que eu sou o único. O problema é que que você não tem mais tempo comigo. O problema é que eu não sou mais o primeiro já faz tempo. Mas talvez a gente pense e reconheça. De fato, colocamos Deus em primeiro lugar, por último. De fato, estamos colocando Ele por último, mas ainda pensamos para nos justificar. E falamos assim: eu sei, Senhor, que eu estou fazendo outras coisas em primeiro lugar no meu dia a dia. É que quando eu acordo, o meu celular tem várias mensagens e eu tenho que responder, porque senão eu esqueço. E é muito importante. Senhor, eu sei que eu estou te colocando por último. O problema é que eu tenho que fazer as coisas de dentro de casa, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que cuidar da empresa. Senhor, eu tenho que procurar um emprego. E aí, o Senhor, Ele vai dizer assim, essa noite, para mim e para você: eu sei que eu sou o único, mas volta a me colocar em primeiro. Porque também ser só o único não será o suficiente. Você precisa entender que ser o primeiro, em primeiro lugar, não for meu, eu também não quero ocupar outro. Ou volta a me colocar em primeiro, ou naquele grande dia você vai falar: eu falarei. Você louvava, mas eu não vos conheço. Você jejuava, mas eu não vos conheço. Você até ofertava na igreja, mas eu não vos conheço.
Você até congregava, mas eu não vos conheço. Você falava de mim, ajudava em meu nome, cantava louvores para mim, trabalhava para mim, mas comigo você não falava. Porque falar de mim é uma coisa e falar comigo é outra. E ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E naquele dia, muitos irão dizer: ah, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, eu recebi milagres em teu nome. E aí, o Senhor dirá: mas nunca fui o primeiro na sua vida. Busque Ele em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Ele nos chama essa noite para que venhamos voltar a colocar Ele como prioridade. Você tem buscado o Senhor? Ele tem sido o primeiro? Porque se Ele tem sido o primeiro, permaneçam com Ele em primeiro. Porque permanecer com Deus, porque estar com Deus em primeiro não é acordar e entregar seu dia a Ele. É estar com Ele em todo o tempo. É buscando Ele em todo o tempo. É indo no mercado, vamos, Senhor, ali no mercado comigo? É procurar uma roupa para vestir. Senhor, essa roupa te agrada? É estar sempre conectado com Ele. Esse é buscar e estar buscando e continuando com Ele em primeiro lugar. Quantas pessoas estão vivendo uma vida vazia, que nada preenche, nada a fortalece, nada a alegra? Eu vou dizer, é a falta da busca com Deus. É a falta de priorizar a presença dEle na sua vida. Um dia desses, o pastor deixou uma palavra que falava sobre a Nova Jerusalém. E aí ele pregou a palavra e depois no final ele pediu para colocar um louvor. E falava sobre a Nova Jerusalém. E muitos lá louvando, muitos aqui louvando. E ele aqui em cima do púlpito. E de repente ele começou a chorar. E aquilo eu fui tomada por aquilo. Porque quantas vezes estamos vivendo uma vida que não estamos felizes pela volta do Senhor. Será que estamos naquele mesmo momento que o pastor estava? Será que estamos buscando Deus e conversando com Ele todos os dias, ao ponto de a gente desejar tanto a volta dEle? Será que estamos tão preenchidos com a palavra, ao ponto de estarmos sentindo preparados com a volta dEle? Porque naquele dia que eu vi o pastor chorando, eu passei a semana toda questionando: Senhor, eu acho que eu não estou preparada dessa forma, ao ponto de chorar pela tua volta. Será que estamos assim, ao ponto de chorar pela volta de Jesus? De desejar tanto e imaginar: Senhor, como eu quero que o Senhor volte. Será que estamos nesse momento assim, de desejar tanto que Ele volte? Mas muitas vezes a gente se sente fraco e a gente não vai lá tentar preencher o vazio. Porque assim, quantas vezes muitas pessoas estão fracas, não conseguem orar, não conseguem meditar na palavra, é muita coisa, é muita ocupação, mas quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Como a gente às vezes quer comprar alguma coisa para a nossa casa for pequena, e a gente diz: não, mas eu quero, eu dou um jeito. Eu coloco ali, eu empurro ali, mas eu dou um jeito de colocar o que eu quero. E faz. Porque se nossa vida é tão ocupada, a gente consegue colocar o Senhor, ter o nosso tempo com Ele, e não deixar Ele por último. Não deixar Ele por último. Por isso Ele diz assim: volta para o quarto. Volta a jejuar. Volta a ler a Bíblia, a se acordar na madrugada. Volta a me colocar como prioridade.
Volta a ser o sal dessa terra. Volta a ser o cristão, aquele que você sempre foi no começo, aquele que desde no começo você, para onde ia, falava de mim. Volta a falar às pessoas que eu amo elas. Volta. Volta a colocar o relógio para despertar. E por que a gente perde tanto tempo com a internet e a gente perde tanto tempo com coisas e pessoas que não nos aproximam do Senhor? Quantas vezes deixamos o Senhor para depois, para ir comer uma pizza, e sair com amigos, e assistir um filme, uma série, e diz: Senhor, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou orar. Quantas vezes muitos estão assim? O Senhor não quer que venhamos buscar pelo que Ele possa nos dar, mas por amor, por sentir saudade da sua presença. O Senhor, Ele quer que venhamos nos buscar Ele por saudade da presença dEle, por amor a Ele. Eu vou dizer assim que uma vez eu estava sentindo-me fraca espiritualmente, não por falta de busca, não por falta de ler a palavra. E isso não fazia eu entender o porquê eu estava daquele jeito, um vazio no meu coração. Era uma coisa que eu não estava me sentindo bem. E eu sabia que era espiritual, não era tristeza, era a falta da presença de Jesus. E aí eu comecei a falar, a orar, a questionar o Senhor. O que é isso, Senhor? E eu entendi que Ele fez eu sentir isso para entender muitas Martas. E o vazio é muito ruim. A falta de buscar da presença do Senhor é muito ruim. Eu chorava muito, buscando, e eu não recebia. Então eu disse: peraí, eu vou expulsar esse mal agora da minha mente, porque o Senhor não me abandonou. E aí eu expulsei com muita autoridade. E em tempo de 15 minutos, eu senti um refrigério, como se tivesse aquilo que estava preto e branco fosse voltando à cor. Então eu entendi que muita frieza é apenas a falta da autoridade. Quando você conhece a palavra, você não deixa de acreditar nela. Quando você conhece a palavra, você sabe que o mal, o que anda no nosso derredor, ele vai ser expulso, ele vai sair quando você expulsar, crendo na palavra do Senhor. E ele sai. E a presença volta, mas permaneçam buscando, porque uma brecha ele volta a assolar nossos corações, a tentar nas nossas mentes, e aí vai nos afastando e vamos ficando à beira do caminho. Para ficarmos reto com o Senhor, fixado na cruz, devemos continuar buscando aos pés do Senhor, como Maria. Maria, ela se prostrou aos pés do Senhor. Porque qual valor temos dado à palavra de Deus? Qual valor? Quantas vezes abrimos a Bíblia para ler a palavra? Quantas vezes? Porque não é só nos finais de semana que devemos ler a palavra, é todos os dias. Porque todos os dias o mal tenta. É 24 horas, não é uma vez no dia, é 24 horas. Então, para a gente fugir do mal, para a gente caminhar corretamente na direção do Senhor, devemos continuar na palavra, obedecendo e vivendo a palavra do Senhor. Eu sei que existem muitas Martas que tentam buscar, tentam se desprender dos afazeres, que tentam arrumar um jeito para o Senhor. Mas a gente consegue, como eu falei, se a gente tentar, a gente consegue colocar um tempo, o nosso momento com Deus. Porque se a gente arrumar a nossa vida espiritual, o Senhor ele vai arrumar a nossa financeira. Se a gente arrumar a nossa vida espiritual, o Senhor vai arrumar a conjugal. Se a gente arrumar a nossa vida espiritual, o Senhor vai ajudar na nossa emocional. Porque é a vida espiritual reta e obediente diante de Deus que tudo caminha retamente. Não, Deus ele não nos chamou para ter aparência apenas de cristão,
aparência apenas de um bom samaritano. Ele nos chamou para que venhamos dizer assim: Senhor, vem aqui. Eu preciso do Senhor todo instante. Eu dependo do Senhor, porque aquele que ora pouco, pouco depende. Devemos orar sempre, meditar sempre, viver a palavra sempre, porque é ela que vai sempre nos guiar e nos vivificar espiritualmente. Podemos até pregar, podemos até louvar, podemos até vir à igreja, mas cadê o vigor? Cadê a ousadia? Cadê o espírito? Cadê a sede da palavra do Senhor? Cadê a busca diária? Cadê? Se a gente se encher da palavra e buscar ela, a gente devemos buscar como um tesouro escondido, nos preenchendo o nosso coração, e ninguém poderá roubar de nós aquilo que está guardado. Se a gente se organizar e colocar o Senhor como prioridade e sairmos daqui se preenchendo da palavra, conversando com o Senhor. Senhor, eu sei que eu estou afastado, que eu estou afastada, que eu ando muito ocupado, que eu ando muito preocupada, mas eu quero voltar a minha aliança com o Senhor. Eu quero viver aos teus pés novamente, como Maria. Eu quero, Senhor, voltar ao meu primeiro amor. Eu quero deixar tudo o que está tirando a tua presença da minha vida. Fala comigo, me mostra tudo aquilo que está tomando o teu lugar. E aí, o Senhor falará para você: que saudades. Ele vai falar, porque Ele quer ser priorizado, Ele quer ser o primeiro. Ele quer falar com você todos os dias. Ele quer que você o busque todos os dias. Ele quer que você esteja aos pés dele todos os dias. O Senhor, Ele te ama e te chama para estar aos pés, porque Ele é misericordioso, Ele entende, mas Ele quer a presença dele na sua vida como prioridade.